Quando a gente fala de dependência emocional, a gente está falando de um comportamento disfuncional, é um padrão de comportamento disfuncional, onde a pessoa acaba emitindo comportamentos que são lesivos para ela. A pessoa acredita que a sua felicidade, segurança e até a sua autoestima depende do outro. É bem diferente de uma relação saudável, onde os dois se admiram, se amam e se gostam. E muitas vezes o dependente emocional acaba virando apenas uma ferramenta, um objeto. Só que para ele isso não é um problema. Ele faz até jus àquela frase: o amor é cego. Prazer, meu nome é William, sou psicólogo comportamental, faço atendimento presencial e online. Para quem quiser entrar em contato, tem um link do meu site, tá na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, vamos falar desse assunto. Alguns pacientes acabam me perguntando de onde vem a dependência emocional. Eu vou logo explicando que ela é multifatorial. Precisa de várias coisas acontecerem para você desenvolver a dependência. É uma questão ambiental. Precisa de história para a dependência ocorrer, mas uma coisa que eu vejo como essencial na clínica é sobre o fator cultural, um tema que pesa bastante, principalmente nas mulheres. Eu gosto de falar isso porque a questão cultural é uma coisa que poucos veem. A mulher, desde muito cedo, desde muito novinha, tem uma série de padrões comportamentais que são imputados nela, como o de se vestir, tipo de cabelo ideal, como ela deve se comportar em determinados momentos, qual corpo que ela deve ter. Mas esses padrões não ficam só na cabeça da mulher, é na cabeça do homem também. Por exemplo, eu quero saber aqui quais dessas imagens são mais satisfatórias para você. Se você respondeu essa, parabéns, você aprendeu que a cultura te influenciou. Essa pesquisa é a prova viva de como cultura pode fazer a mente dos homens e acabar pressionando as mulheres. Nesse estudo, 48% dos homens gostam desse corpo de ampulheta. Vale lembrar que é um tipo de corpo que só 6% das mulheres têm, e 76% das mulheres brasileiras têm um corpo mais retangular. E nessa busca de corpo perfeito, de entrar para os 6%, de se adaptar e atrair os homens e, consequentemente, validação, a mulher acaba assimilando que ter o corpo ideal é o único caminho para ser aceita, amada, para se sentir bonita. Só que a gente sabe que relação não é só sobre beleza. Como diria minha mãe, beleza não se põe à mesa. Quando a gente fala sobre influência da cultura na mulher com dependência emocional, a gente acaba entrando em um outro assunto, que são as características da pessoa com dependência emocional. E uma das características é a possessividade. Geralmente é sobre aquela pessoa sufocante que quer saber de tudo, sobre você quase que meio que 24 horas por dia. Nessa intensidade de querer saber sobre você, na maioria das vezes, ela só está buscando segurança, só que ela não busca segurança só com perguntas, ela faz com muitas atitudes também. É uma pessoa que faz tudo por você, às vezes sem você pedir. Isso é uma forma que a pessoa achou para ter validação a partir da atenção e proatividade que ela dá. Quando ela está fazendo algo para você e você elogia, ela entende que a partir desse elogio está tudo bem, mas ao longo prazo ela está sufocando o parceiro ou a parceira. Uma das coisas que colaboram é a constante hipervigilância. E é nessa hipervigilância de se sentir validada é que se vê um outro sintoma, o cansaço energético intenso. Ela vira uma pessoa muito fadigada mentalmente falando, porque ela está revivendo coisas do passado, pensando em problemas ou no que fazer para obter validação. Acho que essa palavra até resume o que seria dependência emocional. Algumas pessoas acham que não, mas pensar excessivamente cansa e muito, né? Eu falo isso como psicólogo, eu canso bastante algumas vezes. Ainda voltado sobre as características, existe também a incapacidade de romper vínculos. A pessoa com dependência emocional tem uma coisa que a gente chama de erosão de identidade. Sabe aquela pessoa que só vê significado na vida quando o outro percebe ela? Essa pessoa acaba fundindo ela com o outro, ela só vira
ela só vira ela quando tem o outro. É como se o outro fosse 50% dela, quase que uma outra parte do corpo, uma outra metade. Quando a gente fala de características, a gente fala de reações, o modo de agir. E se tem uma coisa que o dependente emocional sabe, é como reagir. Não são todos, mas é quase comum ele ser visto como manipulador. Geralmente ele consegue dar atenção e carinho em uma intensidade enorme. Às vezes você pode até se perguntar se você merece uma pessoa assim, ou se tudo isso é um sonho de tanto amor, né, tanto carinho, tanta atenção que você recebe. As pessoas costumam dar uma característica de uma pessoa muito melosa, esse tipo de gente, né? Só que ao mesmo tempo que ela sabe te agradar, ela sabe também colocar sentimentos de culpa, quando na verdade você que foi a vítima. Frases como eu faço de tudo por você, eu fiz isso, eu fiz aquilo, lembra daquele dia quando eu fiz isso? E todas essas frases são de peso e reflexão para quem ouve. Porque quando você se relaciona com uma pessoa saudável, ela não faz isso. É difícil alguém se importar de forma excessiva com você. É difícil encontrar alguém assim. Aí tem um erro do outro, de achar que isso é amor também. E nessa discussão vem um sentimento de culpa. E com ele um sentimento de o que eu faço agora? A pessoa se sente perdida, confusa. Embora eu tenha dito essa parte do dependente emocional ser do mal, eu quero ressaltar que em clínica, gente, quando eu falo em clínica, é sobre o que eu atendo, né? Presencialmente, online. Então, em clínica, o que acontece é que o dependente emocional é o manipulado e, na maioria das vezes, o menos amado. Colocaria até que a relação dele acaba sendo unilateral, ou seja, que só ela acaba fazendo tudo para o relacionamento durar, para poder ter atenção, para poder continuar. E como se não bastasse isso, geralmente o dependente emocional tem um parceiro narcisista, cheio de vaidade, desejo de elogio, e é uma pessoa que tem muito desprezo pelos outros. Tem uma coisa também, é que os dependentes emocionais costumam elogiar seus parceiros e ignoram seus defeitos. Costumam suportar e até aceitam como algo normal o desprezo e humilhações que sofrem por parte deles. Agora, vamos aos sintomas físicos, que são muito parecidos com o da ansiedade. Chega a ser justo dizer que a dependência emocional anda lado a lado com a ansiedade, porque a pessoa tem vários pensamentos que ela acaba acreditando que necessita sempre ser melhor para o outro, né? Bom, dos sintomas físicos, tem a taquicardia, que é o coração acelerado, tensão muscular, que é uma pessoa muito tensa, ela está sempre ali pronta para o combate, né? Dores de cabeça devido ao estresse, tremores nas mãos, bater de perna, esse aqui é bem famoso, insônia, muitas vezes causada por pensamentos negativos, excesso de queda de cabelo ou espinhas no corpo, problemas gastrointestinais. Gente, essa parte do problema intestinal geralmente vem de uma gastrite nervosa. A gastrite nervosa, ela é exclusivamente emocional. Todos esses sintomas que te falei, ele tem um efeito colateral gigante, que é a baixa de imunidade. Quanto mais a pessoa se preocupa, mais ela se estressa. E quanto mais ela se estressa, mais ela libera cortisol. O cortisol em excesso enfraquece as defesas do nosso organismo. Ou seja, uma pessoa com dependência emocional é suscetível a ter baixa imunidade. É quase uma pessoa que vive doente. E agora vem a pergunta de ouro. Como é feito o tratamento? Muita pessoa me perguntou isso, às vezes me perguntando como se eu tivesse uma fórmula mágica, né? E, gente, não existe fórmula mágica, tá? Existem muitos tratamentos, mas eu vou falar o que eu foco como psicólogo. As minhas sessões são muito voltadas ao histórico de vida, rotina, treinamento de assertividade, sociabilização e exercício físico nesses casos. Depende de cada um. Calma que eu vou explicar o motivo desse último sobre exercício. Não quero sujar meu nome aqui com o povo achando que psicólogo só põe a pessoa para correr e tá sarado.
tá tudo bem com essa pessoa. É só sair correndo que melhora. Quando falo do histórico de vida da pessoa, é no intuito de ajudar ela a entender o porquê ela age assim. Não é todas as vezes, mas quando a pessoa entende o porquê ela faz o que faz, ela começa a dar uma refletida, ela age com menos impulsividade. E na parte da rotina, é possível entender se ela fica muito tempo em casa, no ócio, sem fazer nada, se a rotina é estressante, se do trabalho para casa tem afazeres domiciliares, se ela faz isso tudo sozinha, coisas que geram estresse ao longo do dia. Do treinamento de assertividade, a gente busca saber como a pessoa resolve problemas, se é com chantagem, se é com vitimismo, e, como eu disse anteriormente, entender se ela não é vítima dessa história. E tem a sociabilização. A sociabilização é um assunto de extrema importância. Geralmente, o dependente emocional, ele só tem um namorado de amigo. Ele deposita todo o afeto, todo o sentimento numa pessoa só. Então, como psicólogo, eu acabo avaliando socialmente como essa pessoa está evoluindo. É muito importante também trazer um feedback para fazer a evolução. Às vezes o paciente está com tanto problema que ele não consegue nem ver quanto ele evoluiu. Agora, por último, porém não sendo menos importante, o exercício físico. Gente, tem uma polêmica que as pessoas falam sobre o psicólogo mandar os outros ir se exercitar, e muita gente com preguiça, né, acha que não tem nada a ver, não tem ciência nisso. Ver o físico, não tem nada a ver o físico com o mental. Só que existe ciência nisso e o nome é calibração do limiar de estresse. Vamos combinar que o estresse de verdade está no exercício físico. Carregar peso, fazer uma corrida, levantar, agachar, até mesmo o próprio peso do corpo, né? Ou seja, você se estressa muito quando pega no pesado. Quando a pessoa fica dentro de casa, embocado, sem fazer nada, só jogando ou viciado no celular, você acaba se acostumando com estresses bobos e seu corpo perde a referência do que é um estresse real, que é o estresse do exercício físico. Só que com o tempo, esse estresse bobo por você ficar preso em casa, a mente acostuma e acha que os problemas que você passa em casa é estresse máximo. E aí seu corpo produz um nível de cortisol muito alto. Só que se você fazer exercício físico, sua mente e seu corpo vai entender o que é o estresse de verdade, que é quando você faz muita força. E aí o seu nível de estresse volta ao normal, dando até aquela sensação de você estar mais calmo. E realmente você está. Então, quando a gente fala sobre exercício físico, é por conta disso. E fora outros benefícios, mas isso eu deixo para um outro vídeo. Se houver mais dúvida de vocês, deixe no comentário, se inscreve no canal e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até mais.